of autoimmune disease in this society. Diseases where the immune system attacks the body happens to women much more than to men. Things like rheumatoid arthritis, systemic lupus, chronic fatigue, fibromyalgia, inflammatory diseases of the gut, and so on. Why? Compulsively concerned with the emotional needs of others rather than their own. Identified with duty, role, and responsibility, so their work in the world rather than their own true selves. They tended to suppress healthy anger, so they tend to be very, very nice and peacemakers. They tended to believe that they're responsible for how other people feel and that they must never disappoint anybody. Two fatal beliefs. So these are the people that, according to my observation, but according to a whole lot of research as well, these are the people that tend to develop autoimmune disease. Now, in this society, which gender is more programmed to suppress their healthy anger, to be the peacemakers, to be the caregivers? Women. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Hoje eu vou falar sobre um dos assuntos mais importantes da existência humana dentro da minha perspectiva. E que assunto é esse? A importância de que nós tenhamos uma personalidade unificada, unicidade na personalidade. A importância de que nós tenhamos uma personalidade ou um caráter, a depender aí da interpretação de cada um, integral. Isso é fundamental, meu filho, porque vai dar coerência à sua existência e vai possibilitar a sua evolução e o seu amadurecimento enquanto ser humano de uma forma muito mais plena do que se você tiver diferentes personalidades de acordo com os ambientes e as esferas que você frequenta. Então, eu vou citar dois grupos aqui contemporâneos que deixam muito claro os danos terríveis de indivíduos que não conseguem ter uma personalidade unificada e uma personalidade integral. E notem, dizendo isso, eu não estou falando que é algo fácil não, tá? É um dos desafios mais interessantes da existência humana, é o sujeito manter-se uno, com uma personalidade por meio da qual ele se manifesta nos mais diferentes ambientes e esferas da sua vida. Porque eu tenho certeza que todos nós conhecemos pessoas que agem da seguinte maneira: quando ele está no trabalho, ele se comporta de uma forma, ele pensa de uma forma, ele tem certos princípios. Quando ele está no grupo familiar, ele se comporta de uma forma, ele tem outros valores, ele tem outros princípios. Quando ele está, por exemplo, nas redes sociais, ele já tem outros valores, se comporta de outra forma e tem outros princípios. Quando ele está no ambiente religioso, ele se comporta de uma forma, tem outros valores e outros princípios. É absolutamente impossível que um indivíduo nessas condições evolua e amadureça espiritualmente. Será um eterno indivíduo imaturo e que vai sair dessa existência provavelmente pior do que quando ele entrou. Então, que dois grupos são esses a respeito dos quais eu quero falar nesse vídeo, para que nós exploremos um pouco, de forma exemplificada, os terríveis danos de pessoas que não têm uma personalidade integral. Eu quero explorar o caso, dos falsos red pills e também das feministas contemporâneas, que estão perdendo completamente a noção até do discurso, elas estão delirando até no discurso, porque as feministas raiz, sabe, aquelas lá do século XIX, do final do século XIX, elas deliravam em relação à realidade, quando elas estabeleceram que queriam agora sair daquele conforto, daquele comodismo no qual elas estavam mergulhadas, e queriam fazer as mesmas atribuições, queriam ter as mesmas atribuições dos homens, realizar as mesmas tarefas, as mesmas responsabilidades, participar do âmbito político, social, econômico da sociedade, porque elas queriam ser iguais aos homens, queriam ter os mesmos direitos. Elas estavam delirando em relação à realidade, mas pelo menos elas tinham uma unicidade no discurso. Meu amigo, as feministas atuais, elas deliram até em relação ao discurso. Elas são contraditórias dentro do próprio discurso. Então o feminismo não é mais sequer uma ideologia coerente. Já foi. Até algumas décadas atrás era mais ou menos coerente. Hoje nem isso. Então eu quero exemplificar com esses dois grupos para vocês entenderem as consequências danosas de não ter uma personalidade unificada. Se um jovem viesse me questionar e me perguntasse o seguinte: Duarte, em um único conselho, me diga o que eu preciso fazer para me desenvolver espiritualmente e ter uma personalidade mais plena, enfim, me tornar um homem mais maduro ou uma mulher mais madura. Meu filho, minha filha, mantenha a integralidade da sua personalidade. Então vamos começar com o pessoal, os falsos red pills. Então vocês viram aí esse vídeo que eu coloquei no início, de uma mocinha que provavelmente está se expondo nas redes sociais, está se objetificando, provavelmente vai se declarar feminista, embora isso seja algo completamente contrário
aquilo que as feministas mais antigas defenderiam, né? Elas lutaram contra a objetificação das mulheres, mas hoje em dia as mulheres têm se objetificado como nunca, enfim, tudo em nome do empoderamento. Mas não quero falar ainda da contradição dessas feministas, né? Dessa dissociação, dessa esquizofrenia social dessas mulheres. Enfim, então os sujeitos iam lá, criticavam a mocinha, que como eu falei, está errado em se expor, mas enfim, criticavam a mocinha nos comentários públicos das postagens dela, mas no direct, o que eles faziam? Iam lá ficar gadando a moça, de forma absolutamente contraditória. Vejam, não estou afirmando em absoluto, com toda certeza, que esse vídeo que ela publicou seja verdadeiro. Ela pode ter manipulado as conversas no direct para, enfim, ganhar engajamento. Hoje em dia as pessoas fazem isso, né? Ela provavelmente estaria cometendo um crime ao fazê-lo, mas enfim, né? Noção jurídica eu já percebi que não é uma coisa que o pessoal tem muito aqui nas redes sociais. Mas enfim, partindo do pressuposto que seja verdade, e é possível que seja verdade mesmo, né? Vejam que aqueles caras ali são completamente doentes, esquizofrênicos, eles têm uma personalidade completamente dissociada. Um deles lá, inclusive, diz o seguinte, olha, isso aí é o conceito de tapu. Foi lá no direct da moça e disse, olha, é dentro. E detalhe, né, casado. Ou seja, mais um aí que vive o amor expansivo de forma, né, da forma tradicional, dentro da monogamia cristã ocidental, né, só no sapatinho. Mas, enfim, veja que dissociação da personalidade de um indivíduo desse, que vai lá e diz que a moça parece uma tapu e vai lá no direct dela, enfim, e fica mandando esse tipo de mensagem. Claro que do ponto de vista global, minha filha, não há muita contradição aí, porque ele disse que você é um tipo de tapu. E se ele simplesmente usou a expressão é dentro, o que ele está dizendo? Olha, eu te pegaria, eu com você, mas ele não está dizendo que te assumiria, não está dizendo que, enfim, se relacionaria com você. Enfim, então, globalmente falando, não é lá, talvez ele esteja só reforçando o que ele tinha te dito. Mas, claro, dentro do que eu estou dizendo aqui, é uma contradição, sem dúvida alguma. O outro, lá, um indivíduo lá que não sabia nem escrever direito, pelo amor de Deus. Ah, maluca quem pega essa menina. Aí fica bonito, né, nos comentários públicos. Ah, aí é um cara red pill, é um cara desperto. Aí você vai ver as mensagens que o dito cujo manda no direct da mocinha, gadando lá no direct da mocinha, inclusive escrevendo errado. O outro dizendo que ela não era modelo para nada, né? E tá lá, oi princesa, etc. Então, enfim, as mais diversas contradições, alguns até com estética bastante duvidosa. Mas, enfim, então vejam, meus filhos, isso o que é? São pessoas que não têm uma personalidade unificada, não têm um caráter íntegro. São pessoas que se comportam de uma forma quando estão com os amigos, por exemplo, num grupo, numa rede social, mas que quando estão num outro ambiente de mais intimidade, mandam esse tipo de mensagem. Então você está entendendo que isso é esquizofrenia? Você entende que um sujeito desse jamais vai conseguir amadurecer, jamais vai conseguir evoluir? Meus filhos, entendam uma coisa. Isso é uma coisa que eu tenho percebido ao longo dos anos, que eu venho falando desse assunto, né, da Red Pill, aqui no canal. Muitos caras que dizem ser adeptos, né, ou serem adeptos dessa filosofia, como eu prefiro tratar, ou dessa praxeologia, eles têm um discurso completamente dissociativo. Meu filho, não se engane. Esse tipo de gado aqui é o pior tipo de gado que existe, porque é o gado que engana a si mesmo. Meu filho, não dê justificativas erradas para as decisões que você toma. Você vê, os indivíduos ali com uma lata, né, bastante duvidosa, bem fora do esquadro. Ah, maluco, quem pega essa aí? Mas está lá no direct gadando a moça. Meu filho, não invente uma desculpa. Tem muito cara que realmente jamais conseguiria se relacionar hoje em dia, infelizmente, ou porque não tem traquejo nenhum, não tem beleza, ou não tem nenhuma condição, mas ele fica se enganando, dizendo que não quer saber de mulher, que isso é coisa de gado, que ele vai cuidar de si mesmo, que ele quer saber do próprio desenvolvimento profissional, mas na surdina, na alcova, o que o indivíduo faz? Então, meus filhos, não adotem esse tipo de postura, isso é cindir a sua personalidade. Se comporte da mesma forma que você se comporta em público, se comporte na sua esfera privada, nos seus valores, nos seus princípios, em família, no trabalho, no ambiente religioso. Porque senão, meu filho, você é esquizofrênico, isso não vai te ajudar a se desenvolver. Você vai estar inventando falsos motivos para as coisas que você quer defender, às vezes publicamente ou como princípio, mas por dentro você sabe que aquilo é uma falsidade. Então, como eu falei, se você é um cara que acha que você realmente não quer se envolver, não quer se relacionar, siga com base nesses princípios, mas não fique criando os falsos motivos para você, ou não queira ficar parecendo bonitinho para o grupo, porque você acaba se expondo desse jeito aqui, ó. Ridículo, como eu falei, é o pior tipo de gado que existe. Agora, por outro lado, vocês viram aí também a segunda postagem que, né, eu coloquei. Um vídeo que parece que é um médico falando do porquê as mulheres hoje em dia supostamente estariam mais suscetíveis a doenças psicossomáticas de diversas ordens, enfim, porque elas seriam mais altruístas, elas se reprimiriam mais,
em relação a sentimentos que supostamente seriam legítimos. Enfim, elas chamariam para si uma maior responsabilidade, sempre colocando os interesses de outros à frente dos próprios interesses. Enfim, né? Algo que eu acho bastante questionável no âmbito de relacionamento, porque, como regra geral, o homem é sempre quem se doa mais. O aspecto sacrificial, inclusive do ponto de vista das escrituras, é sempre do homem. As mulheres geralmente se sacrificam em relação aos filhos, mas em relação ao marido, não. Mas, enfim, ainda, né, que seja verdade o que ele está colocando aqui do ponto de vista, né, social, enfim, em outras esferas, eu fui lá e fiz o meu comentário. Meu comentário no seguinte sentido. As mulheres antigamente ficavam dentro de casa e cuidavam dos filhos. Só que colocaram na cabecinha delas, né, que isso aí era opressor. Então elas precisavam sair e compartilhar com os homens das mesmas responsabilidades, dos mesmos ônus, das mesmas atribuições, das mesmas dores de cabeça, enfim, das mesmas preocupações, e elas quiseram fazer isso. Agora que elas estão fazendo isso, estão colhendo os frutos dessa escolha que elas fizeram, elas estão exaustas e não estão dando conta. Eu falei, a conta não bate. E aí, quando não foi, né? Já era de se esperar. Meu amigo, um sem número de mulheres foram lá e começaram a blasfemar, sempre os mesmos argumentos clichês e blá, 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 blá. Vejam, o que eu falei é uma consequência lógica. É óbvio que se a mulher antigamente tinha lá suas preocupações, suas responsabilidades em relação aos seus filhos e à casa, né? E agora essas responsabilidades são ampliadas, é óbvio que o nível de estresse vai aumentar e as mulheres vão estar muito mais suscetíveis a doenças psicossomáticas hoje, né, quando elas também têm que participar do mercado de trabalho, das responsabilidades masculinas na política, na economia, etc., do que antigamente. Então isso é uma consequência lógica, óbvia, mas é claro que você não pode esperar lógica, meu filho, de feminista. Todos os dias morrem 12 mulheres vítimas do machismo. Liga pra SAMU! Liga pra SAMU! Ela quis o teste, deu hemorragia no... Faz 12 anos que Jandira Fegari relatou a Lei Maria da Penha. Essa lei tem que ser cumprida. Puxa meu cabelo, me chamando de bandida, me mete a porrada! Todo mundo conhece a MC Carol de Niterói, 100% feminista, uma mulher que tem a história das mulheres brasileiras. Cospe na minha cara, me esculacha, vem por cima! Superação, muita luta e muita dignidade. É por isso que eu peço teu voto para deputada estadual na MC Carol de Niterói, 65100. Na verdade, você não pode esperar lógica nem sempre de mulher nenhuma, né? Porque as mulheres geralmente pensam muito mais com o aspecto emocional do que com o aspecto lógico-racional. E eu não estou dizendo que isso é ruim em qualquer situação, porque às vezes você precisa mesmo pensar muito mais com o seu aspecto emocional do que com o seu aspecto lógico. Agora, existem situações em que você precisa ser lógico, você não pode ser emocional, você não pode ser, né, muito sentimental. Da mesma forma, os homens, predominantemente, nós utilizamos muito mais o aspecto lógico, racional, do que o aspecto sentimental. Mas, enfim, então você não pode esperar muita lógica das mulheres, principalmente quando a questão envolve aí realmente emoções. Então as mulheres foram lá e não entenderam, ou entenderam e ficaram com raiva e utilizaram sempre os mesmos argumentos de blá, blá, blá. Teve uma que disse, inclusive, o seguinte: não, porque você tem que entender que essa discussão de se a mulher deve ou não ir para o mercado de trabalho já está superada. Isso é um direito que as mulheres conquistaram. O que os homens precisam aprender agora é nos ajudar a fazer as nossas tarefas também. E eu fiquei pensando, meu Deus, olha o nível de transtorno dissociativo da personalidade de uma mulher dessa. Minhas filhas, quem quis ir para o mercado de trabalho? Foram vocês que lutaram por isso supostamente, não era isso? Levantaram bandeira, levantaram cartazes. As primeiras feministas, como eu falei, elas não lutavam contra a opressão masculina, pelo contrário. Elas lutavam contra essa vida boa demais que elas tinham, sendo muito protegidas, tratadas como bonecas de porcelana, muito frágeis, elas não poderiam, né? Quase como umas incapazes. É contra isso que elas se insurgiram. Então foram as mulheres que quiseram tomar a frente desse processo, foram para o mercado de trabalho, conquistaram o aspecto, né, o mercado, a política também, a questão econômica. Foram vocês que escolheram isso, minhas filhas. Então agora vocês têm que assumir as responsabilidades e as consequências dessa escolha. Não tem que ficar cobrando coisa nenhuma de marido, de namorado, nem de noivo. O homem tem que fazer o papel dele e ponto, e a mulher faz o dela. Agora, se a mulher, além do dela, quer fazer o do homem também, é um problema dela. É uma responsabilidade da mulher, o homem não tem nada a ver com isso. E ficar cobrando isso do homem só mostra o quanto as mulheres são imaturas e estão dentro de um transtorno dissociativo, dentro do próprio discurso.
Vejam, porque hoje o que as mulheres querem? As mulheres não, nós queremos ir para o mercado de trabalho, nós queremos conquistar o nosso espaço, mas queremos ser tratados como as mulheres eram tratadas no cavalheirismo. Minha filha, não tem como, isso é transtorno dissociativo. As mulheres criticavam, né, a objetificação das mulheres, as feministas aí mais antigas. Hoje as meninas querem criticar a objetificação, mas querem ter privacy, querem ter OnlyFans. Elas querem poder ficar postando foto, né, de biquíni, se expondo aí no Instagram, no Facebook. Minha filha, isso é transtorno dissociativo, uma coisa, você está entendendo? As mulheres hoje criticam, né? Não, porque os homens são machistas, nós não precisamos de homens para nada, e aí reclamam que os homens não são mais cavalheiros, reclamam que os homens não estão mais tomando atitude. Você entende o nível de transtorno dissociativo? A mulher fala, não, os homens só querem nos usar, só quer a mulher sair com um cara diferente a cada semana. E tem relações com esse cara. Então você entende o nível de transtorno dissociativo dessas mulheres feministas atuais? Porque, como eu falei, as feministas antigas, elas pelo menos tinham coerência do ponto de vista ideológico. Elas deliravam em relação à realidade. Desde sempre. O feminismo nasceu como um delírio, uma ideologia que delirava em relação à realidade, como quase toda ideologia, né? Só que ao menos as feministas batiam no peito e falavam, não, se o homem dá conta, nós damos conta também, nós queremos a mesma responsabilidade, deixa com a gente. Não, as feministas hoje elas abdicaram disso porque perceberam que não vão dar conta, ou seja, a realidade prevaleceu, mas continuam mantendo um discurso de que não, elas querem realmente isso e querem aquilo. Pelo amor de Deus, minhas filhas, entendam, isso é transtorno dissociativo da personalidade e vai levá-las à loucura. E é isso que a gente tem visto hoje em dia. Mulheres que reclamam, nós não queremos ser empoderadas, nós queremos conquistar o mercado de trabalho, vou me desenvolver profissionalmente, blá, 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 e não interessa com quantos homens eu me relaciono. Aí depois que chegam a certa idade e não conseguiram se casar, começam a reclamar. Ah, mas o que está acontecendo? Que os homens não estão mais tendo atitude. Você está entendendo o nível de transtorno dissociativo dessas pessoas? E isso acontece por quê? Porque, como eu falei no início, um dos espetáculos mais trágicos e tristes da existência humana são pessoas que não conseguem ter uma personalidade unificada. Então, meu filho, entenda uma coisa. Ter a personalidade íntegra e unificada é fundamental, porque aí você vai se comportar de uma maneira tal que corresponda aos princípios e os valores que você defende do ponto de vista teórico. Você não vai ter múltiplas personalidades, né? Já viram aquele filme lá, Fragmentado? Você não vai ser um fragmentado que no trabalho se comporta de uma forma, no ambiente religioso se comporta de outra, no ambiente familiar se comporta de outra maneira, etc. Nas redes sociais se comporta de outra maneira, como a gente viu aí, né? Esse pessoal que na Red Pill não tem nada, é um bando de gado. Então entendam, ou você unifica a sua personalidade, ou você está condenado a jamais amadurecer e jamais evoluir espiritualmente. Portanto, meu filho, lute para realmente conquistar os seus valores, os seus princípios e seja você mesmo onde quer que você vá, meu filho. Porque não tem espetáculo mais triste do que o desses sujeitos aí. Imagina a cara desses sujeitos ao se verem expostos dessa forma aí, né? Falando mal lá da mocinha e ao mesmo tempo lá gadando nos comentários. Então, senhores, é isso. Vou continuar falando sobre Red Pill, porque acredito que seja uma filosofia importante. Inclusive, escrevi um livro sobre isso, onde aborda essa questão do ponto de vista teológico, do ponto de vista sociológico, enfim, do ponto de vista psicológico à luz das escrituras. Mas, olha, isso não me faz negar que existam muitos homens, né, ou que existe muitos homens que dizem fazer parte dessa filosofia. E me desculpa, não fazem parte de coisa nenhuma, são gado. Eu não vou ficar passando pano aqui igual feministas, né, porque as feministas defendem as mulheres em quaisquer situações, mesmo nas mais absurdas. Eu não vou fazer isso. Tem cara que, olha, infelizmente ele quer pagar de bonitão, de desperto, mas na verdade é um gado, né? Um gadoso, blue pill. E infelizmente, olha, tem muitos homens nessas circunstâncias. Então, meu filho, sempre busque justificativas nas quais você realmente acredita. Porque do contrário, você vai viver uma vida infeliz dessa aí, ó, dizendo que não precisa de mulher para mais nada, dizendo que mulher não presta e tá lá gadando. Ou então você vai ser uma feminista que protesta contra a objetificação da mulher, mas fica postando foto e expondo seu corpo nas redes sociais, numa vitrine para o mundo inteiro ver. Por favor, né, minha filha? Vamos ser coerentes. Vai ficar reclamando aí que não precisa de homem para nada, e aí fica reclamando que os homens não são mais cavalheiros, que os homens não ajudam as mulheres, etc, etc. Ou seja, meu filho quer fugir dessa esquizofrenia? As religiões, desde sempre, têm sido um baluarte, um convite às pessoas para que elas se desenvolvam integralmente. Não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa boa, nem que você tem que ser uma pessoa má, mas que você tem que se apresentar diante do Eterno na sua integralidade. Porque só assim você pode realmente se desenvolver espiritualmente e pessoalmente. Esse é o verdadeiro significado do chamado de Yeshua HaMashiach, quando ele falou, olha, tomem a sua cruz, cada um tome a sua própria cruz e me siga. Porque do contrário, meu filho,
você vai ser esse tipo de sujeito aí, né? Ou você vai ser um red pill gadoso, ou você vai ser uma feminista lunática que fica delirando até em relação ao próprio discurso. Afinal de contas, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima, senhores. Que o Eterno nos dê integralidade.